Beleza, meu camarada, vamos resolver agora questõezinhas da banca CESP, Sebrasp aí sobre essa parte, né, de PEPs, UEPs, média, como que vem sendo cobrado em prova, oportunidade que nós vamos fixar os conhecimentos, trazer mais alguns macetes, algumas dicas. Teoria e questões sempre vão se complementar e a gente utiliza sempre essas questões CESP, independente de banca, para nós fixarmos o conhecimento, porque entendemos ser um grande diferencial no estudo da contabilidade, fixar os conhecimentos, e por meio dessas questões a gente consegue essa parada aí. Questõezinhas então da banca CESP, muito bacanas aqui para a gente fixar o conhecimento e expandir, né? Inclusive alguns detalhes, teoria e questões sempre vão se complementar. Questãozinha cobrada aí na Cefaz Alagoas 2020. Com relação a operações envolvendo estoques de mercadorias, julgue o item subsecutivo. Em um cenário econômico de alta de preços, significa que isso aqui, alta de preços, é um ambiente inflacionário. A opção pela utilização do método PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, provoca custo das mercadorias vendidas em valores maiores do que seriam obtidos com a utilização do método da média ponderada. Então, conforme nós comentamos aí, é só você fazer o quê? A tabelinha. Tá? Estoque, CMV, lucro bruto, PEPs, média e o último a entrar, primeiro a sair. Faz aqui as paradinhas. E aí você se lembra que no EPS, o lucro, ele é menor. Por que é menor? Porque ele é menor e o leão não aceita. Tá bom? O EPS. E aí você vai, de posse do menor, preencher a tua tabelinha nesse sentido aqui, ó. Então, menor, maior, menor, maior, menor, maior, tá? Em alguns segundos, feio pra caramba, é assim mesmo, porque você precisa ganhar tempo lá na hora da prova. Aí, cara, é só você pegar aqui, ó, PEPs, que ele tá falando, PEPs. Que mais? Que ele tá, ele quer saber o custo. Então, PEPs, custo, e ele tá falando que é maior. Só que, na verdade, é o quê? Menor, tá? Então, é menor. Fechou? Todas 30 segundos, você acerta a questãozinha. Ou até menos, né? Treinando ainda para fazer em menos de 30 segundos. E o manezinho lá, né, que não rolou, não se preparou adequadamente, tá lá, caramba, cara, o Peps, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não consigo lembrar nada, um branco que já gera ansiedade, cara, e aí vira aquela bola de neve, né? O cara sabe que isso aqui dá para matar e ele fica ansioso e aquilo só vai gerando, né, cara? Quando vê, já era. O cara sucumbiu à missão por causa de uma questão aqui, duas questões ali, três questões, aí o nervosismo atacou e, cara, vira uma bola de neve, tá? Mas é para isso que nós estamos, né, nos preparando aqui. Fica de boa. Tá aí a tabelinha, né, eu fiz aqui, mas a tabelinha aí bonitinha que você faz feia lá na hora da prova, tá? Vamos com tudo, próxima questão, cobrada aí, né, na prova de perito criminal da Polícia Federal em 2018. A avaliação do estoque de mercadorias da empresa pelo método preço específico é feita por meio do cálculo do custo das mercadorias vendidas ao final do período de apuração. Aqui, pessoal, putz, mas o que é isso? Método preço específico. Cara, a cada 500 anos cobra uma questão, né, do método preço específico. Por isso que a gente aproveita para abordar aqui, né, nas questões. Cara, se você pesquisar em método preço específico, talvez, né, você encontre essa questãozinha e alguma outra aí. Então, praticamente nunca é cobrado. Aí vem lá no concurso, mas enfim, né, é um concurso aí, perito criminal, tá valendo, né? Qual é a ideia, pessoal? Segundo esse método do preço específico, nós vamos apurar, né? Olha aí, o preço específico, o custo da mercadoria vendida de cada item. Tá? Individualmente. Isso aqui é muito aplicado aqui, pessoal. Tá? Estoques com valores altos, tá? Estoques aí com valores altos. Exemplo, veículos, dá pra gente pôr aqui. Veículos, navios, aeronaves,
tá? Então, estoques com valores altos, a gente utiliza o método do preço específico, tá bom? A avaliação de estoque de mercadorias da empresa pelo método preço específico é feita por meio do cálculo do CMV ao final do período de apuração, levando-se em conta a média ponderada dos valores de aquisição e do estoque inicial. Não, esse aqui ele está falando, né, do método custo médio ponderado. Custo médio ponderado. Tá bom? Legal? Então é isso, complementamos aqui. Se aparecer na tua alguma questãozinha falando método preço específico, é essa jogada aqui. Gabarito, portanto, errado. E veja, eu nunca tô lá na prova e veio o método, nunca viu na vida. E aí você lê a questão, que nem essa aqui, ó, é feito no meio do cálculo do custo das mercadorias vendidas ao final do período, levando-se em conta a média ponderada. Você sabe que estudou o custo. Cara, isso aqui é o custo médio ponderado. Nunca ouvi falar desse método preço específico. Então esse é o tipo de questão que você deixa num primeiro momento, dá uma olhada lá, cara, isso aqui eu tenho quase certeza que está errado. Então algumas questões você precisa se posicionar. Se tratando de uma prova de CESP aí, precisa se posicionar. Esse é o tipo que você, né, por analogia com o teu conhecimento prévio, você consegue. Cara, isso aqui tá... Tenho quase certeza que está errado. Então, manda bala. Precisa, né, um pouco aí. Algumas questões você vai ter que ter essa coragem, essa determinação aí, mas isso, né, resolvendo mais questões, você consegue, né, observar esse tipo, né, de situação lá na hora da prova. Mais uma questãozinha para uma empresa que utiliza o sistema de inventário periódico baseado na conta de mercadorias com função desdobrada. O valor de estoque existente pode ser conhecido a qualquer momento, mediante a verificação do saldo da conta de mercadorias. Galera, olha o que ele falou aqui, ó, qualquer momento. Qualquer momento é o quê? É o permanente. Permanente. Tá? Lembra lá que é no permanente que nós temos as fichas, né? PEPs, WEPs, média. Né? Então as fichas lá de controle de estoques. Então, qualquer momento, por quê? Porque se você vai lá na ficha, cara, você tem lá o saldo, o custo, tá lá, cara, eu quero no dia 15 aqui. Ah, beleza, tá aqui, ó. Ah, eu quero no dia 9 lá, esse. Ah, eu quero... Então você vai lá na ficha, cara, a qualquer momento e você sabe as informações, entendeu? Para a empresa utiliza o sistema de inventário periódico baseado na conta de mercadorias com função desdobrada. Realmente, né, no periódico tem essa conta de mercadoria aqui com função desdobrada. O valor estoque existente pode ser conhecido, né, ao final do período, não é a qualquer momento, tá? Periódico, ao final do período. Gabarito errado. Próxima questãozinha fala o seguinte: a avaliação dos estoques pode ser feita, entre outros métodos, por meio da avaliação pelo custo médio e pelo método FIFO, ou PEPS, o primeiro que entra, o primeiro que sai. E aí, a avaliação dos estoques pode ser feita, entre outros métodos, por meio da avaliação pelo custo médio, sim, né? E pelo método PEPS. É isso mesmo, né? Tem o método, o custo médio, o PEPS, tem o WEPS, são os três principais, né? Então, corretíssimo aqui, sem maiores problemas essa questãozinha. Com relação à avaliação de estoques pelo método último a entrar, primeiro a sair, o WEPS, o aumento do custo de uma peça implica redução do lucro, o que, consequentemente, reduz o imposto de renda a ser pago. Esse efeito não é observado no método primeiro a entrar, primeiro a sair, nem no preço médio. Olha aí, galera, é só você se lembrar que... e outra coisa, então, dois detalhes legais. Primeiro, não falou nada, velho. Então, ó, não falou nada sobre qual o tipo de ambiente inflacionário ou
deflacionário, usa-se o inflacionário. Então, não falou nada. Então, que nem aqui, ó. Com relação à variação de estoques pelo método EPS, o aumento do custo da peça implica a redução do lucro. Perfeito, né? O que, consequentemente, reduz o imposto. E é justamente por isso que o fisco não gosta. E esse efeito não é observado no PEPS no preço médio. Por isso que ele aceita. Cara, é só lembrar do leão lá e você vai ser feliz. Legal. Fechou? Então, tá correto. Então, importante isso aqui. Então, primeiro, não falou nada e segundo, usar a lógica aí. Ó, já tô dando nome aqui. Lógica do leão, tá? Não tinha nome, acabei de inventar aqui. Então, usa a lógica do leão aí, cara, e você vai ser feliz. Tá? Bacana. Gabarito correto. Próxima questãozinha fala o seguinte: os métodos primeiro que entra, primeiro que sai, e último que entra, primeiro que sai, fornecem orientações para o controle do manuseio das entradas e saídas de itens estocados e são também métodos de avaliação de estoques. E aí? Os métodos primeiro que entra, primeiro que sai e último que entra, primeiro que sai, fornecem orientações para o controle do manuseio das entradas e saídas dos itens estocados, são também métodos de avaliação de estoques. Cara, não tem nem muito. PEPS, UEPS, controle, cara, que barbada, tchê do céu, nunca foi tão fácil, né? Não tem nem muito o que fazer aqui, os métodos primeiro que entram. PEPS e o último, o EPS, fornece orientações para o controle do manuseio das entradas e saídas de itens estocados. E são também métodos de avaliação de estoques. Cara, perfeito. Né? Esse é o tipo de questão que o cara fica assim, cara, será que não tem um peguinho, hein? Porque ela é tão simples, a gente fica assim lá na hora, cara, será que realmente isso aqui tá certo? Mas é assim, lembra aí que vai ter questões ridículas na prova, questões mais fáceis, e faz parte da caminhada aí, tá? Corretíssimo. Vamos lá, a próxima questão fala o seguinte: caso uma economia apresente preços perfeitamente estáveis, olha aí, abstração teórica econômica, o saldo final dos estoques será o mesmo, independentemente do método escolhido ser a média ponderada ou primeiro que entra, primeiro que sai. E aí, galera? O que nós comentamos aí? É isso mesmo, tá? Corretíssimo. Então, caso uma economia apresente preços perfeitamente estáveis, o saldo final dos estoques será o mesmo, independentemente aí do método, tá? Independentemente do método escolhido. Gabarito corretíssimo. Julgue o item subsequente relativo ao controle de estoques e ao tratamento de tributos recuperáveis. Por uma questão de consistência contábil, se a empresa adota o método PEPS para a valoração de um tipo de estoque, ela não poderá utilizar outro critério para a valoração de outro tipo de estoque. Agora, interessante trazer aqui um pouco, né, do CPC 16, eu acho que até eu coloquei aqui. Olha o itemzinho 25 do CPC 16. O custo dos estoques que não sejam os tratados nos itens 23 e 24, tá? O 23 fala, né, itens que não são normalmente intercambiáveis, tá? E o item 24, basicamente fala aquele critério lá, ó. Como é que é o nome? Método preço específico, tá? O item 24 do CPC 16 basicamente é o preço específico. Ele não fala nesses termos, mas é a mesma ideia. Preço específico, tá? Que ele fala a identificação específica do custo que são atribuídos a itens identificados em estoque, né? Para itens que sejam segregados a um projeto específico. Então, né? Projeto específico. Enfim, então basicamente
é a mesma ideia lá do preço específico, né? Um projeto específico. Então, o que fala lá o item 25? O custo dos estoques que não sejam, né, não são normalmente intercambiáveis, ou para um projeto específico, deve ser atribuído pelo uso do critério primeiro a entrar, primeiro a sair, ou pelo critério do custo médio ponderado. Tá? Veja, ó, os que não são normalmente intercambiáveis. O que significa isso? Né? Trazendo uma perspectiva aqui do CPC 16. Olha, normalmente intercambiáveis, cara, é peças aí, eu dou exemplo na aula lá do CPC 16 de peças de autopeças. Cara, aquele monte de estoque de peças de veículos, né? Você entra lá naquelas empresas comerciais lá, né, de peças de veículos, isso aí o quê? Normalmente intercambiáveis. Então, cara, precisa ter uma forma de controlar aqueles estoques, porque é muito a quantidade gigantesca e é de alta rotatividade, entendeu? É diferente aí, né, de um projeto específico ou de um item que não é normalmente assim, não tem toda essa rotação aí, tá bom? Aí a gente usa lá os critérios normais lá que diz lá o CPC 16, né? Tá? Custo, né, ou valor realizável líquido, os dois o menor, aí vai seguir aquela lógica lá. Agora, essa lógica, né, de PEPs, UEPs, média, é justamente, né, para itens que são altamente intercambiáveis, tá bom? Então, custos de estoques que não sejam esses dois tipos aqui, deve ser atribuído pelo uso do PEPs ou pelo critério da média ponderada. Lembra lá que eu falei que o CPC 16, ele ficou com medo do leão e ele nem falou nada de UEPs aí, tá? A entidade deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que tenham natureza e usos semelhantes para a entidade, tá? O que é isso aqui, galera? Consistência, uniformidade. Para os estoques que têm outra natureza ou uso, pode justificar diferentes critérios de valoração. Então, vamos agora analisar o item de novo. Por uma questão de consistência contábil, se a empresa adota o método PEPs para a valorização de um tipo de estoque, ela não poderá utilizar outro critério para a valoração de outro tipo de estoque. Aqui está a jogada de outro tipo de estoque. Cara, né? Ela pode adotar métodos diferentes para diferentes tipos de estoque. Tá? O que ela não tem previsão lá no CPC 16 é o EPS, e o fisco também não aceita. Tá? Agora, para outro tipo de estoque, posso. Né? Agora, para o mesmo tipo, aí sim, por questões de consistência. Então, ele quis aqui, é o tipo, né, de questão, mais um exemplo aí, que é o que eu tenho chamado de nó tático. Então, o cara tenta te dar uma enrolada aqui, são questões mais complicadinhas a gente identificar o erro. Tá? Gabarito errado, uma questão mais difícil. Bacana! Fechou todas, vamos para a próxima questão. Fala o seguinte, uma empresa comercial não conseguiu suprir suas necessidades de estoque com mercadoria nacional e adquiriu no mês de janeiro de 2014 mercadorias de fornecedor que pratica vendas indexadas ao dólar norte-americano. Como política interna, a empresa realiza as compras à vista e as vendas com prazo de 30 dias. Por meio de inventário permanente, a empresa utiliza o PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair, como forma de controle e avaliação do seu estoque. As tabelas abaixo mostram a movimentação de estoques em janeiro de 2014 e a cotação da moeda. Ele te deu aqui as informações, caramba, sinistro, né? E a cotação. Então ele colocou dólar no meio só para perturbar o bom andamento do serviço, né? Era impressionante. É não ter o que fazer, o cara coloca em dólar, né? E põe aqui, só para você fazer mais uma operação de multiplicação. É só isso, cara. E gerar medo. Então, qual é o objetivo disso aqui? Gerar medo e dificultar o bom andamento do serviço aí, porque você precisa pegar o valorzinho lá do dia 20, que está em dólar, e do dia 5, que está em dólar. Dia 5.
Só isso, cara. O resto não precisa de porra nenhuma, tá? Então é isso que você precisa saber aqui. Considerando as informações acima e o fato de que não há incidência tributária ou em nenhuma operação realizada pela empresa, julgue o item. O lucro bruto auferido com as vendas do dia 16 de janeiro foi de R$ 141. O lucro bruto auferido com as vendas do dia 16 de janeiro foi de R$ 141. E aí, pessoal? Então, a primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai pegar lá o valorzinho em dólar, né, do dia 5 de janeiro. Então, você vai pegar, ó, 5 vezes 2,50 vai ser quanto? 12,50. E coloca lá, ó, reais, 12,50. Esquece isso aqui. Agora, esse aqui, o dia 20 de janeiro, foi com dólar 5,5. 5,5 vezes a cotação, 2,30. Isso aqui vai dar 12,65. Então, você tira lá esse negócio aqui, põe 12,65. Tá bom? Fechou. Agora, galera, o que a gente tem que fazer? Cara, faz a fichinha. Aqui eu fiz bonitinha pra gente ver tudo o que aconteceu aí. Tá? Ele quer o quê? Lucro bruto, considerando as informações que valem na incidência. Ah, lembrando, né, que ele utiliza o quê? O PEPS, tá? Ele forneceu ali, ó, PEPS. Então, a gente vai montar a tabelinha aqui pelo primeiro entrar, primeiro a sair. Então, vamos lá. Dia 1º, vai acompanhando aí. 10 unidades, foi isso que ele falou, né? Na verdade, isso aqui é o estoque inicial. Vejo lá, ó, estoque inicial no dia 1º. Então, 10 unidades a 12 pila, dando 120. Então, 10, 12, 120. 10, 12, 120. Então, a primeira linha já foi. No dia 5, houve uma aquisição de 8 unidades. A 12,50 foi 5 dólares, mas nós já calculamos, né? 12,50. Então, dá 100 reais. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos 10, agora temos mais 8. Então, ficamos com 18. Tá? 18, 220. 120 mais 100, 220. Legal. No dia 10, houve uma venda. Venda, muito bem. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, foi quanta venda? 12. Então, as 10, dei baixa naquele estoque lá de 10, não tem mais. E agora nós temos quanto? Cara, foi 10 mais 2 a 12,50. Então, 8 menos 2 é igual a 6. Então, nós temos 6 a quanto? A 12,50. 6 vezes 12,50, 75. 75 pila aqui. Fechou. Lá no dia 13 de janeiro, o que aconteceu? O examinador falou aí que houve uma compra de 14 unidades a R$16. 14 vezes 16, 224. Então, qual é a situação? Nós temos esses 6 aqui, repetimos, e agora mais 14. Então, 6 mais 14, 22. 75 mais 224, 299. No dia 16, tivemos uma venda. Uma venda. De quanto? De 10 unidades. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Falta quantos ainda? 6 já foram vendidas 10. Então, 4. Pelo qual valor? A segunda da jogada aqui, pelos 16 pila. Somou 10, nós tínhamos 22. E agora nós temos, né, um saldo de 10 a 16, tá bom? Por quê? Porque nós demos baixa das 6 lá, e além disso, 4. Então, 14 menos 4 é igual a 10. A quanto? A 16, 160. Dia 18, vendeu agora 5 unidades. Ao custo de quanto? 5 unidades. Cara, só temos lá a 16 pila, então 80. Nós tínhamos 10 menos 5 é igual a 5, 80. No dia 20, comprou 16 unidades
a 5,5 dólares, a 2,30 a cotação, deu 12,65, 202 vezes 40, 16 vezes 202. Então, quanto que nós tínhamos? Repetimos o saldo anterior e agora nós temos mais 16. Então, temos 21. 5 a 16, 16 pelos 12,65. Total, 314,40. Vocês têm noção, cara? O tempo que a gente demora para fazer isso aqui... Não tem o que fazer, velho. É fazer soma aí até o talo, tá? Aqui, trazendo a tabela já bonitinha, mas para a gente explicar, né? Visualmente fica mais tranquilo. Depois, no dia 29, venda de quantas unidades? 9. Então, primeiro a entrar, primeiro a sair. 5. Falta quantos ainda? Foram 9 vendidas. Então, mais 4. A quanto? A 12,65. Então, nós baixamos todo agora esse aqui. E além disso, das 16, menos 4, sobrou 12. 12 vezes 12,65, 151,80. Tá? Esse aqui é o valor do estoque final. 151,80. Legal. Só que ele quer saber quanto. O que ele pediu lá, na verdade? O lucro bruto auferido com as vendas no dia 16 de janeiro. 16 de janeiro. Precisava fazer toda a tabela aqui, nesse caso? Não, né? Mas a gente vai ver aqui que foram 5 questões nessa mesma... 4 ou 5 questões. Então, vamos lá. Ele quer... Deixa eu apagar a riscaiada aqui. Porque depois que fez isso aqui, cara, aí o que ele pode perguntar até qualquer dia, qualquer informação, cara. Tá tudo aqui, é só saber onde buscar. Tá? Ele quer o quê? O lucro bruto do dia 16. Então, ele quer aqui, ó, o lucro do dia 16. Tá? Foi de 141. No dia 16, ele vendeu 10 unidades a 28 pila. Tá? Então, ele vendeu 10 unidades a 28. Então, qual é a receita de venda aqui? Nem cabe, né, cara? Vamos fazer aonde aqui? Receita de vendas foi 10 unidades a... quanto? Dia 16, 28. 28. Então, 10 unidades a R$28. Você vai chegar numa receita de 280. CMV, nós já calculamos aqui, ó. CMV, cadê você? Custo da mercadoria vendida. Lembre sempre, cara, que essa coluna aqui é a coluna do CMV. Aqui é a coluna do estoque final. Coluna do CMV, tá? Então, 139. 139. Cara, agora é só fazer o quê? 280, custo da mercadoria vendida, menos 139. Milagrosamente, a gente chega em 141. Bate o olho, é igual, logo está correto. Fechou? Lucro bruto oferido com as vendas foi de 141. Tá bom? Próxima questão, fala o seguinte, o valor total das compras líquidas. Vamos fazer o seguinte, um breve break e na sequência nós continuamos aqui na resolução de questões CESP, para não estourar muito aí nosso mente, né, o nosso horário aí, tá bom? Fechamos então, na sequência a gente continua e no próximo bloco vou te mostrar, cara, uma técnica bacana pra gente chegar nesse valorzinho aqui, ó, no estoque final, tá? Próximo bloco a gente troca uma ideia bem interessante. Valeu, já já a gente retorna.